Boa noite, a paz do Senhor. Eu queria me dirigir com todo respeito nesse momento aos pastores e com temor peço permissão para exortá-los. Eu sou um jovem pastor e em termos de honra e reverência não desejo dizer-lhes coisas que os venham ofender, pois não me cabe e também não tenho isso como propósito dessa reflexão. Meu desejo é que todos os que porventura ouvirem essa mensagem busquem com cuidado o não de julgar o meu discurso, mas de julgar sua própria vida diante dessas palavras, pois essas palavras não são minhas, mas são todas do Senhor. Eu queria ler um texto, o texto de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 17. Diz assim: chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Queridos, esse é um texto conhecido e claro diante dos nossos olhos. Por isso eu não preciso trazer nenhuma exposição, pois certamente estou me dirigindo a homens bíblicos, que com certeza já leram, pregaram, meditaram em grandes mensagens sobre esse assunto. Mas quando eu tenho orado nessa condição de pastor, eu tenho me deparado com uma questão preocupante em nosso país. E os senhores, como pastores, provavelmente em seus gabinetes têm sentido o mesmo. Meu coração tem sido tomado de uma angústia por vidas, e não é uma angústia comum. Eu não me refiro a uma ansiedade pelo crescimento de minha igreja local. Essa angústia não se parece com aquela causada pela frustração de um crescimento lento de minha igreja, nem pela arrecadação escassa de nossas igrejas. Eu me refiro a uma angústia causada nas entranhas, que me leva a pensar intensamente se nós estamos cumprindo o verdadeiro chamado o qual Deus nos confiou. Se o que temos feito em nossos ministérios realmente tem somado para que vidas entrem nos céus e não somente pelas portas de nossas igrejas. Se o meu sermão é gerado no Espírito, em oração para levar cativo todo pensamento contrário à obediência a Cristo, ou se tem sido gerado nos poucos minutos que tiro antes dos cultos, pois estive ocupado demais com as construções ou com a correria dos meus negócios seculares. Se o meu coração ainda arde por um evangelho limpo, onde a palavra de Deus é a principal arma de ataque, ou se as estratégias já substituíram a verdade da cruz por eventos, festivais, para entreter pessoas carnais e mantê-las ainda que em seus pecados, para que eu não perca o resultado pragmático diante de minha cidade. A minha preocupação é se a minha vida devocional ainda é prioridade, ou as atividades da igreja já se tornaram mais importantes do que a minha vida de oração. Deixe-me dizer ainda, meu irmão, se o discipulado ainda tem o objetivo de levar as pessoas à conversão e ao conhecimento de Deus, ou somente a um batismo simbólico nas águas para aumentar os números de minha lista de membros, será que seja isso? Se o desejo por almas salvas através da palavra verdadeira queima mais do que o desejo pelo reconhecimento e pela honra por ser um pastor carismático com as minhas mensagens de autoajuda, se a presença de Deus e do Espírito Santo ainda é mais importante do que os empresários nos cultos, se o nosso altar está coberto pela consagração e pelo poder de Deus, ou mais aberto a todo tipo de artistas gospel, se nós valorizamos mais os membros materiais do que os espirituais, e se a Bíblia é a minha ferramenta de trabalho, ou se ainda é um espelho para os meus olhos. Eu preciso pensar, eu preciso entender, eu preciso descobrir se eu ainda sinto o arder do chamado de Cristo para a pregação das boas notícias, ou se sou um ator que procura boas histórias e ilustrações engraçadas para os domingos serem alegres e deixar os meus membros à vontade. Eu me pergunto e pergunto a vocês: onde está Jesus em nossas igrejas? Onde está Jesus em nossas igrejas? Na boca dos jovens que transam com as namoradas? Nos carros luxuosos de empresários corruptos de nossas igrejas? Na boca de exploradores que sonegam os impostos? Onde está Jesus em nossas igrejas? Nos livros de 5 passos para sermos melhores? No CD de artistas vaidosos e soberbos? Onde está Jesus em nossas igrejas? Eu vou te dizer,
Ele está lá fora. Ele está de fora da igreja, do lado de fora da porta onde nós o colocamos. Lá fora ele está sussurrando e dizendo: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, querido, ele entra. É isso que ele está dizendo. Voltemos ao Evangelho de Cristo. Voltemos e vivamos de forma sincera esse Evangelho. Nós precisamos devolver a igreja para Cristo. Nós não podemos tomar conta da igreja como se ela fosse nossa. Nós não podemos olhar para os membros como se fossem peças do nosso tabuleiro. Quando nós devolvemos verdadeiramente a igreja para Cristo, aí sim o avivamento virá, sem necessidade dos shows gospel, sem necessidade dos artistas, sem necessidade dos atores infiltrados em nossas igrejas, sem necessidade daqueles que cobram para pregar o Evangelho, cobram para cantar em nossas igrejas, para tentar produzir um avivamento. Pastores, choremos pela salvação do nosso povo. Choremos para que um dia nós não venhamos a chegar diante do Senhor e Ele olhar e dizer assim: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que cometeis e praticais a iniquidade. Querido, cuidado com a linha com que você tem caminhado no Evangelho. Você é um pastor, você é um homem que foi chamado com propósito. Não perca a visão que Deus te deu. Não tente entreter pessoas, não tente buscar um resultado pragmático diante da sociedade. Procure o resultado que realmente vai contar no dia do juízo. Procure verdadeiramente um resultado que você não vai ser envergonhado diante de Deus e de todas e tantas testemunhas. Eu oro por ti e oro por essa nação, que nós venhamos a entender o que realmente é servir Jesus. Que no nome de Jesus essa palavra possa tocar não somente os pastores nessa cidade, não somente os pastores nessa nação, mas que possa tocar e impactar vidas no nome de Jesus. Nos ajude a orar, vamos clamar por essa nação e eu tenho certeza que o avivamento virá logo após o arrependimento das nossas almas.